Paz do Senhor, irmãos. Estamos de volta. Aleluia, aleluia. Trabalhemos enquanto é dia, não é? Enquanto temos liberdade, enquanto é possível falar que Jesus é Deus, que Jesus é o mesmo e que tudo aquilo que a Bíblia diz que ele fez, operou, ele opera hoje e fará na sua vida. Se você crer, a Bíblia diz que o justo viverá da fé. E a pessoa que agrada a Deus só pode fazê-lo pela fé. Não agrada a Deus com coisas, não agrada a Deus com sacrifícios, não agrada a Deus com asepsia ou com abstinência. Você não conseguirá agradar a Deus exceto pela fé. Eu queria compartilhar com os irmãos. É claro que é difícil eu ler um texto só para expor tudo isso, mas também eu não posso ler tudo, porque se eu ler tudo, nós vamos ficar só lendo aqui. Mas eu queria citar a vocês o seguinte: o apóstolo Saul, Paulo, apóstolo de Cristo, sabemos quem ele foi, um homem extraordinário, um poliglota, falava vários idiomas, um homem com muita cultura, um homem respeitadíssimo, um homem da do Supremo Governo em Israel. Ele era um homem extraordinário, conhecedor profundo da Bíblia, mas profundo. E ele amava tanto isso, a religião dos judeus, que em nome dessa religião ele se tornou um assassino, um matador de crente. E em nome de aniquilar, não é, o evangelho de Yahushua HaMashiach, ou de Yahushua, ele pegou uma carta lá das autoridades para ir para Damasco, capital da Síria, para matar os irmãos que estavam ali. É curioso, eles não mudam, eles fazem sempre isso. E a Bíblia diz que a caminho de Damasco, o Saul, o Paulo, teve um encontro real com Jesus. É gozado que quando ele ouve, quando ele vê a glória, ele usa a expressão Adonai para dizer: quem és tu, Adonai? Ele não fala quem é você, não é? Ele não fala se identifique, não é? Então, pense o seguinte, que a voz dissesse assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não teria o menor problema, pois não, eis-me aqui, sou teu servo e tal. Mas não foi isso que a voz disse. Ela não falou: eu sou o Deus de Moisés, que se revelou lá na sarça. Eu sou o Deus de Moisés, que revelou no Sinai, no Monte Horebe. Não, não. A voz falou assim: eu sou Yahushua, ou Yeshua, ou Jesus, a quem tu persegues. E Paulo, ainda Saulo, dirige-se à voz dizendo, chamando-a de Senhor. Bem, nós sabemos a experiência. Ele foi para Damasco, ficou cego, foi curado, foi batizado com o Espírito Santo. Diz lá que ele foi cheio do Espírito Santo. E depois de tempos ali em Damasco, ele foi para a região de Tarsis, a terra natal dele. Consta que ele teve em torno de 13 anos, se eu não me engano, em Tarsis. De 10 a 13, eu não sei exatamente quanto tempo, mas um período de mais de 10 anos. Estando em Tarsis, ele, um servo de Deus, agora cheio do Espírito Santo, ele não revela o que aconteceu com ele nesse tempo, mas a gente pode conjecturar algumas coisas. Por quê? Saulo, ele era um judeu tão praticante, tão ritualista, tão observador dos detalhes das 613 dogmas do judaísmo, e ele deve ter sofrido não pouco para ver toda a sua bagagem, o seu estudo, tudo aquilo que ele fez a vida toda não valer absolutamente nada. Olha, eu não estou dizendo de um rabino aqui da televisão de São Paulo. Eu não estou dizendo de um rabinozinho que diz que é bacana, que é americano. Eu estou dizendo do maior dos rabinos naqueles dias. Eu estou dizendo de Saul, um cara que aprendeu com os mais excelentes mestres do judaísmo. E ele afirma o seguinte: olha, eu refutei, eu tive como
ele usa uma palavra bastante pesada, ele fala assim, como excremento, tudo aquilo que eu angariei com meus esforços, os estudos que eu conquistei, os idiomas que eu falo, e todos os meus pensamentos, e todas as minhas ideias, e as minhas indagações. Olha, tenha em mente que ele tem um cara para se espelhar, que era o Salomão, e ele, de repente, se vê nu e ele fala assim, eu entendi que tudo isso não vale nada depois que eu conheci a Jesus Cristo. Ele fala que ele esteve ao terceiro céu, ele diz, eu não sei se no corpo, eu não sei, é tão real, que, enfim, eu não sei te explicar, eu estava no corpo, mas se você disser que eu não estava, eu não sei, eu estava lá. E ele diz assim, eu ouvi palavras inefáveis que não é permitido, não é lícito dizer aos homens. Irmãos, eu fico imaginando o que foi que Paulo ouviu na glória. Eu tenho algumas ideias. Essas ideias fizeram com que tudo aquilo que Paulo tinha fosse jogado fora. Não havia como usar nada daquilo. Aquilo não servia para nada. Sim, ele tinha uma base, porque eu não posso crer no Novo Testamento sem ter a Antiga Aliança. Eu não posso crer na Nova Aliança, porque a Nova Aliança sem a Antiga não tem sentido. Mas eu não estou dizendo esse conhecimento simples da Torá. Eu estou dizendo os estudos rabínicos que ele tinha e que hoje todo mundo dá um valor. Não é? Então, eles estudam a Kabbalah, mas para entender a Kabbalah tem que estudar o Talmud, mas tem que estudar a Zohar, e a pessoa vive de livro a livro só pensando o que alguém já pensou. Não é? Para ver se de alguma maneira ele consegue ser alguma coisa de reconhecido em algum círculo religioso qualquer. Eu quero dizer a você que os judeus não se dão entre eles. Os rabinos brigam entre eles. Em Jerusalém tem várias sinagogas e cada um entra numa e mal se cumprimentam. Então, vocês não têm moral alguma de querer dizer como é que faz as coisas. Não é? Bem, então, o Paulo, naquele período que ele teve em Tarsis, ele se põe a pregar, e sabemos que nesse período ele inaugurou algumas igrejas, entre elas a igreja de Corinto. Essa igreja de Corinto ia bem, ele estabeleceu o evangelho, Paulo já tinha a revelação do evangelho, já tinha a revelação da graça, revelação essa que a igreja de Jerusalém não tinha, por isso que ele vai falar mais tarde o meu evangelho, o nosso evangelho, dando a entender que havia um outro. Sim, havia um outro. Qual era? O evangelho da circuncisão, que era o evangelho de Jerusalém, e isso Pedro vai dizer, Paulo vai dizer que Pedro ficou sendo o apóstolo da circuncisão, enquanto ele, o apóstolo da incircuncisão, o apóstolo dos gentios. O apóstolo Paulo forma a igreja de Corinto, e essa igreja de Corinto é seduzida por outros judeus, judeus que saíram de Jerusalém, e curiosamente esses judeus ficavam perturbando a liberdade que os santos tinham. Os judeus não gostam que você tenha liberdade. Eu estou dizendo isso com ódio judeu de maneira alguma. Isso é a verdade. Não é? Eu oro para que Israel atinja a sua vocação e que Deus glorifique o nome dele em Israel e que Israel seja aquilo que Deus programou e profetizou que será e será com certeza. Mas eles foram para lá e começaram a dizer aos irmãos, olha, isso não é bem assim, esse Paulo está perturbado, olha, como que ele fala tal coisa? E começaram a negar várias coisas, negavam a graça, negavam, tinha que circuncidar, tinha que observar, tinha que... eram coisas uma atrás da outra, ressurreição de mortos, uma confusão, não é? E quando você ouve alguns pregadores, tem pregadores que dizem assim, não, a salvação se perde. E o texto célebre deles é Hebreus capítulo 6. E, curiosamente, eu acho que esse texto deve dar uma outra mensagem, não é? Então, mas eles fazem uma bagunça com Hebreus capítulo 6 e dão interpretações absurdas sobre isso. Mas esses são os judeus que foram para Corinto e impuseram, não é,
aos irmãos uma série de observâncias. Alguém escreveu para Paulo e Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, exortando. Paulo foi duro, foi muito duro, e chamou de meninos, e de carnais, e tal. Eles tinham os dons, mas não tinham discernimento, era uma confusão. E, curiosamente, tem crentes da nossa geração que querem usar essa realidade para combater a igreja pentecostal, combater os dons do Espírito Santo. Você tem que ser mais honesto, você tem que tomar vergonha nessa tua cara. Você não pode ser uma prostituta ao ponto de perverter o texto assim. O assunto lá não era que os dons eram falsos, era que eles estavam sendo seduzidos por enganadores, não é? Os dons são verdadeiros. Está lá na igreja de Corinto. Agora, se você quer negar isso, é um problema seu, absolutamente seu. Ao dizer, não, é porque era para aquele tempo, o evangelho é para o nosso tempo. O tempo começou na cruz e vai até o arrebatamento. Bem, então, Paulo mandou aquela carta e foi dura a carta. E ele falou assim, eu estarei com vocês, eu quero ver, enfim, o poder da palavra dessas pessoas e tal. Mas ele não foi. Ele não foi e piorou a situação. Disseram, então, tá vendo? Olha aí, ele não falou que é de Deus. Não falou que Deus o usa, que Deus fala através dele. Ele falou que viria, não veio. Não é? E Paulo, então, escreve uma segunda carta. Por quê? Porque alguém falou, olha, apóstolo, nem todos foram seduzidos, nem todos foram prostituídos, nem todos desviaram, ficou aqui um grupo. E nós somos assim, assim, assim. E aquilo alegra o coração de Paulo. Então, Paulo escreve uma segunda carta a esses irmãos. E na segunda carta, ele, como se pedindo um perdão, irmãos, eu talvez tenha falado duro com vocês, mas, enfim, mas eu quero dizer o que acontece. Em outro lugar, ele fala assim, eu posso defender, eu posso dizer quem eu sou, não é? E ele dá o depoimento dele, a autodefesa. Mas aqui ele vai falar o seguinte, olha, presta atenção. Tudo que eu disse para vocês, tudo que eu ensinei, eu não inventei, eu não recebi através do apóstolo Pedro, ou de Tiago, ou de Judas de Jerusalém, nem de João, nem de ninguém. Não. Eu recebi do Senhor. E ele fala na primeira carta, tudo que eu vos ensinei, eu recebi do Senhor. Mas eles não acreditavam. O problema, irmão, é que muitas vezes o crente não crê no testemunho de um servo de Deus. Ele fica, não caiu nisso. Irmão, você não é obrigado a crer, mas você tem a responsabilidade de pelo menos observar se aquilo que ele disse confere com as escrituras como os crentes de Bereia. Então o apóstolo Paulo simplesmente começa a dizer o seguinte. No capítulo 3 ele vem falando e ele vai discorrendo sobre isso. E no capítulo, deixa eu localizar aqui, no capítulo 3 ainda, no verso 4 diz assim, e é por Cristo, entenda o que Paulo está, é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Confiança do quê? Ele vai dizer, ele disse há pouco, você lê depois, capítulo 2 e 3, Paulo está dizendo o seguinte, olha, quando o Senhor Deus revelou-se a Moisés, lá no Monte Horebe, ele falou o seguinte, eu sou Deus, teus pais, eu vou te usar para libertar o povo de Israel. Quando Moisés foi para o Egito e tirou o povo de Israel, no mesmo monte ele volta e vai adorar a Deus, e Deus manda ele subir ao monte, esse monte é na Arábia, e ele lá tem uma experiência de 40 dias na presença de Deus. E nesses 40 dias ele não bebeu nem comeu, porque ele estava na presença de Deus. Então você que gosta de falar de jejum e de oração para dizer que Moisés jejuou, não está no texto, você está inventando. Agora, você na presença de Deus está alimentado, como foi aquela comida que o profeta Elias comeu e saiu de Israel e foi até o Monte Horebe se esconder. Olha, ele foi para a Arábia se esconder de Acabe, ou da mulher dele, a Jezabel.
40 dias e 40 noites. Ele não foi jejuando, ele foi andando, mas aquele alimento que ele comera deu a ele a capacidade de viver os 40 dias. Eu quero dizer a você que a presença de Deus é que é a vida. Eu não preciso comer arroz e feijão quando estou na presença de Deus. A presença de Deus é a vida. Ele é a vida. Eu sou a vida, diz Jesus. Bem, então, o Moisés, ao subir o monte 40 dias, quando ele desce com as tábuas à mão, a Bíblia diz que o rosto dele resplandecia. Não pense que era um sol. Não era um sol. Mas o povo de Israel ficou com medo de olhar para aquilo. Não está dizendo que eles não tinham capacidade de olhar porque ficavam... Não, não. Eles tinham medo daquilo. Porque eles viram o monte fumegando. Eles viram os terremotos, os trovões. Eles tinham conhecido o Deus poderoso, não é? De Abraão, de Isaac, de Jacó, que abrira o Mar Vermelho e que conduziu o seu povo e que deu as águas de Marabá e que deu maná. Eles sabiam que esse é Deus, não há outro. E agora eles estão com medo. E então Moisés, para se relacionar e falar com o povo, coloca um véu, um pano sobre o rosto, para que aquilo que brilhava no rosto de Moisés, que era só um reflexo de um tempo na presença de Deus. A cara de Moisés ficou gloriosa, ficou brilhante. Então, Paulo ele vai dizer o seguinte, olha, se o ministério, olha que interessante, se o ministério da morte, da condenação, veio em glória, quem está dizendo isso é a Bíblia, não sou eu. Eu creio na Bíblia. Se isso aconteceu em glória, e essa glória desvanecia, essa glória ia se findando, ela se acabou, era uma glória transitória, não era uma glória permanente, ele vai dizer, o que você imagina ser a glória do ministério da vida, do ministério do Espírito, que é esse que estamos anunciando? E ele começa a dizer coisas absolutamente gloriosas. Ele fala, por exemplo, porque nós não somos como Moisés, mas somos transformados de glória em glória à imagem daquele que nos criou. Olha que interessante. Quer dizer, a glória que estava no rosto de Moisés é pequena diante da glória que está na minha vida, que está na sua vida. Mas, irmão, pastor, servo de Deus, onde é que está essa glória? Esta glória está em nós. Você não pode vê-la, porque esta glória é permanente. E o que é permanente ainda não foi permitido que se veja, mas está aqui. Alguns irmãos, sim. Alguns irmãos é dado a eles verem. Eles veem o meu homem espiritual, eles veem os anjos do Senhor Deus, eles têm visões dos céus. A eles é dado, nem a todos é dado. A mim não foi dado isso. Mas eu creio na palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo tinha sido confrontado por aqueles judeus que até hoje eles estão aí. São chamados os judeus messiânicos. Quem são eles? Eu não estou dizendo que todos, mas uma boa parte. São judeus que creem, sim, que Jesus é o Messias, mas eles não entendem a graça de Deus. Por quê? Porque se você crê em Jesus, você tem que crer naquilo que ele fez, naquilo tudo que ele realizou. E ao realizar o que realizou, ele te isenta, ele te tira de toda essa loucura de observância, de práticas religiosas, de rituais, de abstinência e coisas do tipo. Então, ou você crê no Evangelho de Cristo, ou você fica metza-metza, isto é, metade judeu, metade cristão, e não existe metade, é sim, sim, não, não. Se você é judeu, então aproprie-se da graça do Senhor Jesus e mergulhe com toda a tua alma, toda a sua segurança nessa liberdade incalculável que Jesus nos trouxe. Mas nós temos aí, então, essa ideia. E lá nos dias do apóstolo Paulo tinha esses grupos. Irmãos, olha, deixa eu dizer uma coisa. Quando você chega no final do livro de Atos, você vai encontrar o seguinte. Paulo vai para Jerusalém.
Puxa vida, chegou os irmãos, você vê como você pensa que é muito santo os irmãos, é muito... E o Judas, irmão carnal de Jesus, e o Tiago, que eram os colunas da igreja de Jerusalém, chamaram Paulo e falaram o seguinte, olha que loucura, falou assim, Paulo, é o seguinte, é sabido, rapaz, em toda parte, que você prega a graça de Deus. E na cabeça da gente aqui, isso não funciona, isso não procede. Se te verem lá no templo, eles vão pegar você, vão te pegar e vão te matar. Então faz o seguinte, olha o que o apóstolo Judas vai dizer. Faça o seguinte, pegue aqui fulano, que também é judeu, e vá para lá e faça voto, raspe a cabeça e diz que você está fazendo voto, aí eles vão entender que você está praticando a lei. Sabe o que Paulo faz, irmãos? Exatamente é isso, ele vai para Jerusalém, ou ele vai para o templo, ele corta, raspa a cabeça, para que todo mundo pense que ele, pronto, ele está praticando o judaísmo. Grande erro do Paulo, grande erro. Ele não confiou no Senhor. Mas se ele tivesse confiado no Senhor, eu vou dizer o que aconteceria. Aconteceria o que aconteceu porque ele foi avisado. Não vá para Jerusalém. Se você for, vão te quebrar. E ele falou, não estou só pronto, eu estou pronto até morrer por amor de Cristo. Tudo bem, vão te quebrar. E foi o que aconteceu. Agora, quem foram as pessoas que quebraram Paulo? Foram os judeus? Sim, os irmãos. Judeus que criam em Jesus, que pegaram Paulo e quebraram Paulo. Veja que louco. E, quer dizer, eles não abrem mão, porque não foi revelado a eles esta maravilha, que é a graça de Deus, a glória bendita. Então, naquela primeira carta que o apóstolo Paulo se dirige a Corinto, ele fala sobre essa meninice, o perigo de não descansar na graça de Deus. Na segunda carta ele vai pedir perdão, mas ele vai falar o seguinte, olha, aquilo que eu ensinei a vocês não veio da gente, não são coisas que eu, por minha capacidade ou por nossa capacidade, concluímos, entendemos, aprendemos. Não é assim que funciona. Não é? Ele diz assim, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus, porque os judeus não têm confiança em Deus, eles estão sempre querendo fazer uma boa obra, uma boa ação, para ver se ganha um pontinho, não é? Se enche a medida da justiça, não é? Quer dizer, eles pensam em ser salvos por obras, por méritos próprios. E a Bíblia diz, Jesus fala assim, ninguém vem. Ele falou ninguém vai, ele falou ninguém vem, porque ele é o Pai. Ninguém vem ao Pai, exceto por mim. Então não adianta você pensar em ir de outra maneira. Eu fico aqui pensando no seguinte, você já viu irmãos pregarem assim, olha, se você não entregar o seu dízimo, Deus vai mandar um anjo triturador de bênçãos. E ele vai pegar você na esquina e vai te dar um tombo. E vai tomar o teu salário. Porque virá um ladrão e vai roubar o teu salário. E você vai ter muita doença esse mês, porque você não deu o dízimo para o apóstolo tal. E você, morrendo de medo, porque não conhece o evangelho, não conhece a graça, vai correndo dar o dízimo. Mas, então, irmão, você está dando o dízimo por um grande medo. E Deus não quer que você faça isso. Deus não quer que você faça isso por constrangimento. Deus não quer que você faça isso por necessidade. Eu vi um pregador assim, se você precisa, então primeiro semeia. Jesus falou para não fazer, ô maluco. Para você não fazer isso. Mas eles falam como se Jesus está errado. Deixa que eu vou ensinar para vocês como é que é. Eu vi um certo pregador dizendo o seguinte, irmãos, estamos no final do mês, semana do pagamento, aqui das coisas e tal, estamos em muita dificuldade, queríamos pedir uma oferta especial para você, faça uma oferta de sacrifício. Beleza. Só que esse pregador diz para o irmão lá que se ele semear, ele não vai ter dificuldade. Então por que esse pregador não toma vergonha nessa cara safada e vai fazer aquilo que ele ensina? Ele não faz, não. Como não?
Eu tirei aqui 10 mil e levei para a minha igreja. Não, para a tua igreja não. Leva para a igreja que você não gosta. Vou dar um exemplo. Imagine a Igreja Universal do Reino de Deus dando 10 mil de oferta para o Valdemiro. É possível? Você imagina acontecer isso? Pois é, isso teria que ser. Imagine, então, a igreja, sei lá, rica, não sei do que, da unção da última hora, da revelação soberba, da ungido, da gota serena, pegar lá o dinheiro não sei de quem para levar para o pastor ali que, coitadinho, nem a placa direito ele pintou na parede da igreja, só nem nome tem. O cara está tão mal que a igreja não tem nem sobrenome. Mas você não vê isso acontecer, mas ele ensina você a fazer isso. Enquanto você faz isso, ele fica lá. E aí, quando você tiver dificuldade, ele fala assim, você não tem fé. É um cínico, né, cara? Esses homens nunca vão ter vergonha na cara, pode ter certeza. Eles não têm vergonha na cara. Eles não são retos, não são íntegros. Esses homens são nojentos. Porque eles pregam aquilo que eles não acreditam. Eles manipulam. Olha, vou contar uma outra historinha para você. Eu estava vindo no carro, o carro de um irmão, e ele botou numa rádio lá. Eu não ouço rádio. Quando eu ouço Antena 1, que é os rockzinhos antigos. Que isso, pastor? É isso aí. Eu gosto da Antena 1. Se você gostar da rádio Boas Novas, da última hora, assista o dia inteiro. Né? Eu não aguento assistir aquilo o dia inteiro. Você fica pirado, cara. É um gaiato falando atrás do outro gaiato, aquela opressão o dia inteiro na cabeça, ninguém aguenta isso, né? Uma musiquinha desopila, né? Mas o irmão colocou numa rádio dessa daí. O cara estava dizendo o seguinte: irmãos, vamos ouvir aqui o testemunho do Carnê. Eu pensei, Carnê está falando já testemunho de Carnê? Carnê está falando. Não. Ele queria dizer de uma pessoa que comprou um carnê. Ela comprou um carnê porque alguém disse que se ela comprasse o carnê, ela seria bem sucedida, e ela comprou o carnê. E ele falou o nome do carnê. O nome do carnê era... Deixa eu ver se eu lembro o nome do carnê. Carnê Desafio da Trindade. Da Trindade. Uma coisa não sei o que da Trindade. Tá bom. Então tá. E a irmã, apóstolo, eu estava, aleluia, e eu comprei a mezuzá e colocou na bolsa da minha filha, e o bandido na sala tirou e não pegou na minha filha, e daí não pegou nas demais também, ninguém tinha mezuzá, pô. Vocês estão... Até onde vai a loucura de vocês com essa cegueira diabólica de religião? O que o cara quer é vender mezuzá, o doido. Tá entendendo? Aí veja o que aconteceu. Aí passou o negócio. E eu tô ouvindo, né? Mas eu tô falando aqui com você, assim, só para despertar. Não é porque eu tô nervoso nem nada, só para dizer, cara, acorda, ei! Sabe? Aquele cara no quartel que entra com o sino, bem, é mais ou menos isso. Você compreende? Eu espero que sim. Bem, então, aí, em seguida, ele mudou e falou da mezuzá. Aí eu falei, peraí, não entendi. Ele está vendendo o carnê da Trindade e agora está falando da mezuzá? Deixa eu lhe dizer. Dentro da mezuzá, que é uma ordenança ao povo de Israel, há um paraxá, um versículo bíblico. E o versículo é esse: ou só Israel, o Senhor teu Deus é um Deus único. Cara, é maluqueira, né, irmão? Aí o cara compra a mezuzá que diz que Deus é único. Mas aí compra o carnê que diz que Deus é três. Eles não sabem nem quem é Deus. O que ele quer é vender. Tá entendendo? E ele vende uma mezuzá. Olha, tem a de 300. É muito louco, brother. Esses caras não têm vergonha na cara. Tem a de 300, tem a de 600, tem a de 1.500. E qual a diferença, apóstolo? É que a de 1.500 libera as bênçãos todas. E a de 300 é só para a semana. E se você não fizer, eu não libero a bênção. Infelizmente, tem um monte de gente que acha que isso é verdade, que acredita nisso. E vai dar os 1.500 para o cara comprar mais uma cobertura, mais uma lancha, mais um cavalo, mais um jegue, não? Mais um camelo, sei lá. Tá vendo? Então, voltando. Então, o apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos, olha, o que eu estou dizendo a vocês sobre esta glória que refletia no rosto de Moisés
E a glória que está agora é incomparável, mas os judeus não querem. Não pode haver glória maior do que de Moisés. Não pode haver. Ninguém é maior que Moisés. E isso está na igreja. Você quer uma coisa? Quer ver uma coisa? Veja quantas igrejas tem aí a bandeira de Israel. Não é uma nem duas. Não, mas o que tem Israel? Israel é uma nação reprovada, irmão. O Israel que o Senhor Deus remirá e falar, você não conhece nem eu, só ele conhece. E não é agora, é depois que a igreja for arrebatada. Então, o apóstolo Paulo, depois daquele conhecimento vasto, daquela cultura absoluta, dele ser esvaziado totalmente, dele ser totalmente anulado, e ele fala, olha, eu reputei, eu entendi que tudo que eu tenho, tudo que eu consegui, todos os meus diplomas de Harvard, de Sorbonne, eu descobri que isso não vale nada com relação a Cristo. E eu vou dizer uma coisa a você, ele está falando a verdade. Para conhecer a Cristo, isso não vale nada. Eu posso te afirmar que tem muitas irmãs e irmãos de periferia que conhecem a Deus como poucos desses homens. E naquele dia, eles dirão, mas Senhor, nós não profetizamos em teu nome, nós não fizemos e acontecemos, não é? E ele fala, eu nunca vos conheci, cara, eu nunca tive comunhão com você. São pessoas que estão na religião, nasceram na religião, usam a religião, vivem da religião, e tudo que tem é isso. Então, existe uma vaidade, eu tenho que me projetar como religioso. Eu sou o maior pastor do mundo, a minha maior igreja. Eu disse aqui aos irmãos um tempo atrás que dizem que tem 70 milhões de crentes, né, no Brasil, e pelo censo aí, quando você soma os milhões de igrejas, todas as igrejas grandes, todas elas, 5 milhões de membros, todas elas juntas, né? E para 70, vamos colocar 10 milhões, todas juntas, para 70, falta 60 milhões. Onde elas estão? Nas igrejinhas de 8, 30, 20, 40, 100, 300. Mas o que eles fazem? Propaganda, lente grande angular. A lente grande angular é aquela lente que põe na câmera e você põe o foco assim numa multidão, ela dobra a multidão, parece que tem 10 vezes mais aquilo, né? Fala, nossa, que igreja! Quando você chega lá, igreja desse tamanho, é um recurso. Então, quer dizer, propaganda, não é? Está errado? Não estou dizendo isso. O que está errado são esses homens, sem temor de Deus, colocarem um jugo sobre os crentes, porque eles não ensinam a verdade, eles têm medo, não é? Que os crentes saibam a verdade e muitos deixam de ficar subjugados a eles. Eu vi muito isso na minha vida. Como eu vi. Eu fui amaldiçoado, irmãos, ouçam. Eu fui amaldiçoado por um pregador famoso, ele já morreu há pouco tempo atrás. Ele falou assim, que eu ia morrer e que não veria a construção da nossa igreja terminada. Ela acabou, eu não morri e ele morreu. E, bom, ele morreu porque era velho, não é? Bem velho. Velho pra caramba. Bota velho, né? E eu acho que tanta velhice, cara, bateu no quengo da vaidade do maluco, você entendeu? Maluco aqui não é pejorativo, não. Só que, porque as pessoas pensam que fica velho e fica santão. Não, fica velho fica xarope velho, né? E muitas pessoas assim, quem é pastor Horácio para falar de fulano? Eu não sou ninguém, filho. Quem sou eu? Mas eu tenho a liberdade de falar. Se você tem medo, eu não tenho. Eu vou te amaldiçoar. Quebra meu galho. Vá na encruzilhada, faça um trabalho bem feitinho. Mas faça bem feito. Não é? Um trabalho em nome de Jesus é encruzilhada, porque teu Deus é esse aí. Você usa o nome de Jesus só pro forma, porque você é feiticeiro, cara. Quem não concorda com você está igual o pessoal da esquerda, né? Quem não concorda você é um guitarrista, um tecladista, um baterista, que eles dizem é fascista e tal, não é isso? Quer dizer, não concorda comigo, você é o Satanás, não é? Então, irmãos, o apóstolo Paulo estava dizendo o seguinte, a revelação que eu dei a vocês, igreja de Corinto,
que os judeus lá em Jerusalém não entendem e ficam perturbando, eu não cheguei a ela porque eu sou muito bacana. Eu não cheguei a ela porque eu sou santarrão. Eu não cheguei a essa revelação porque eu me dediquei a estudar. Não, foi algo que Deus me deu. E ele vai dizer exatamente isso. E ele afirma: não que sejamos capazes, no verso 5 do capítulo 3 de segunda carta aos Coríntios, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa. Quer dizer, não sou eu que estou referindo porque eu sou muito espertinho e identifico esses caras como malandros. Não, isso é discernimento de Deus. Ou você acha, sinceramente, que nos dias de Jeremias, aqueles outros profetas não eram acreditados? Eram todos, mas com quem estava a palavra? Eram todos profetas, mas Deus não falava com nenhum deles. E eram profetas de Israel, profetas de Deus. O Senhor Deus diz que nos últimos dias a igreja, ou até o mundo, não suportará, ou não suporta já, ou não suportaria a sã doutrina, a doutrina sadia, equilibrada, verdadeira, sólida, mas amontoaria o quê? Doutores. É o que eu estou falando. O cara tem que apresentar um currículo do tamanho de uma capivara do Lula na delegacia para dizer que você pode abrir seu coração e aceitar tudo que ele vai dizer, porque ele tem um currículo absurdo. Então, amontoaram doutores, e são doutores e mais doutores, e doutores e mais doutores, e eu me perguntei: Senhor Deus, já volto ao texto para nós encerrarmos, Senhor Deus, quem é Laodiceia nos nossos dias? Eu acho que todo crente deve perguntar isso de alguma maneira. Porque ela tem que estar aqui hoje, já não tem mais tempo, ela tem que estar aí. Mas quem são? Quem são eles? Quem é Laodiceia, Deus? Quem é Laodiceia? E um dia, um tempo atrás, cheguei em casa, estava com um irmão conversando e mudando aí a negócio da internet, caiu num pregador. E eu vi o pregador, ele era gozado, olha, o que eu vou dizer, entenda. Não é preconceito, não, entenda. E, por favor, em nome de Jesus. Ele vestia uma malha colada, ele era meio atleta, ele tinha uma barba igual a minha, muito bem feita, aqui assim, sem cabelo, o cabelo em cima, com um gelzinho. Ele tinha um breguet, sei como é que chama, uma pulseira, não, como é que chama, um colar, aqui assim, não sei como é que chama aquele negócio assim, no pescoço, com uma cruz, uma bandeira, a estrela do deus Refã, não é que eles chamam a estrela de Davi. Davi nunca teve estrela, ô doido. E aí botaram no peito aqui, e ele tinha uma calça que era colada assim, desde a canela até em cima, e a cintura era meio assim, tinha um cinto assim. E eu pensei, cara, esse cara, na minha época, ele não entrava na roda, não, que ele não era aceito. Preconceito, ó, chame do que você quiser, cara. Mas não é preconceito, é pós-conceito. Mas eu só olhei e eu vi as pessoas cantando. E ele começou a falar, e nisso eu saí para ir ao banheiro. E quando eu estou no banheiro, o Senhor Deus falou comigo: você me perguntou quem é Laodiceia? Você acabou de vê-la. Eu fiquei chocado. Eu não entendi, Senhor Deus. O Senhor está dizendo que aquilo lá é Laodiceia, mas ele não me respondeu. E eu então comecei a pensar. E Deus começou a me mostrar um quadro, né? Uma nova concepção na igreja. Os pregadores são coaches, técnicos, né? Eles são instrutores, filósofos, psicólogos, psiquiatras. E eles sabem de tudo, eles sabem como as formigas transam, eles sabem o voo da borboleta azul, eles sabem dizer como que a onda volta ao mar sem fazer espuma, eles sabem explicar o porquê o arco-íris é colorido, eles sabem explicar tudo. Eles só não conseguem ensinar a graça de Deus. Porque a graça de Deus é uma revelação, e aqui eu quero encerrar, começar o final. É uma revelação. E Paulo está dizendo: isso que eu vos disse na primeira carta, que eu chamei a atenção, não é algo que eu cheguei.
mas o que eu aprendi do Senhor, o que também vos ensinei, me foi dado por revelação. Então agora a gente vê o seguinte, o apóstolo Paulo declarando a glória, e ele fala o seguinte, olha, se o rosto de Moisés brilhava e o ministério da morte veio em glória, de maneira tal que os filhos de Israel, os judeus, não podiam olhar para o rosto de Moisés, imagina quanto excede em glória o ministério da vida que é esse que nós estamos. E ele vai falar algo extraordinário, ele falou assim, porque nós somos transformados de glória em glória, segundo a imagem daquele que o gerou. Irmão, é algo poderosíssimo, maravilhosíssimo, que excede essa religiãozinha, não é? Um irmão falou para mim com muita arrogância, eu sou crente da reforma. E eu falei, eu sou crente da Bíblia. Ele me olhou feio. Não, eu sou da Bíblia. Eu falei, não, você é da reforma. Alguma coisa que envelheceu, ficou podre, estragou, e você mandou para a funilaria, deu a funilaria, pintura e reforma, não é isso? Não é isso? O que foi reformado? Foi a Bíblia? Foi o Evangelho? Não. Foi a Igreja de Roma. Vocês são filhos da meretriz, porque fazem tudo aquilo que elas fazem. E bate no peito, eu sou, olha, bati aqui no negócio, eu sou da reforma. Eu não sou da reforma não, irmão. Eu sou de Jesus, aleluia. Ele que morreu na cruz. Por favor, voltemos ao evangelho simples dos nossos pais. Vamos parar de tanto coach, de tanto intelectual. Eu ouvi um pregador que diz assim, a casa, um irmão que me mandou, que Deus mora, primeiro Deus não mora em casa alguma, isso é coisa dele. É a casa segundo o modelo dele, não segundo o teu modelo. Deus não procura um culto gostosinho. Eu falei, peraí, como é, moço? Você é doido, é? Claro que Deus procura um culto gostosinho. Você quer botar opressão, não é não? Mas ele é gordão, falou que jejuava, gordão pra caramba, comendo muita picanha, né, brother? Gordão e tal. Aí ele falou o seguinte, por que esse negócio de culto gostosinho, irmão? A Bíblia diz que tem que ser, a Bíblia é quem diz que tem que ser um culto gostosinho. Como que diz? Entrai nos seus átrios com alegria. Alegria não é gostosinho, não, ô Mané? É ou não é? Não é não? Com hinos de louvor, dai brados de alegria. Não é gostoso isso? Ah, você está dizendo que nós temos que fazer, bater no peito. É isso que está falando? Não, esse não é o evangelho de Cristo, é o teu evangelho. E as pessoas fazem congresso para ouvir essas criaturas, não é? E saem de lá mais enfeitiçadas, mais entrevadas, não é? Do que entraram. Mas elas acham que estão aprendendo muita coisa. Acorda, povo de Deus. Volta a Jesus, volta ao evangelho simples. Olha, assim, Jesus morreu na cruz por nós. Ele responde a oração. Eu e você não estamos com nada. Não pense que você vai ganhar porque você... eu vou chegar no céu porque passei a semana sem pecar. Irmão, se isso fosse possível, Jesus não teria morrido. Tá vendo? Você vai me dizer que Jesus morreu à toa? É, porque se você tem a capacidade de se auto-santificar, como alguns dizem, Jesus morreu à toa. Não precisava Jesus morrer. E diz o apóstolo, e como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Então, para encerrar, o apóstolo Paulo fala da glória de Deus, da glória da graça de Deus, que foi revelada. Irmão, você precisa urgentemente ler o Novo Testamento com muita atenção e, primeiro, faça um esforço para tirar todos os pensamentos que já foram colocados aí. Desconstruir tudo e deixa e falar, Espírito Santo, me guia. Me guia, me guia, me guia, me mostra a tua palavra. Você vai ficar bastante surpreso, surpreendido pelo fato de que ele vai te guiar de maneira maravilhosa. Eu não estou dizendo que Deus usa pregadores, não é isso. Eu estou dizendo que cuidado com muitos que aí estão. Volte à Bíblia Sagrada em nome de Jesus. Deus te abençoe. Graça e paz, paz de Deus, a paz do Senhor, aleluia, shalom, e vamos em frente, que atrás vem crente.